Fala galera, beleza? Antônio por aqui. Essa é a segunda aula aí da nossa série de polimorfismo. Na aula passada a gente criou o evento, né? A struct genérica, né, de evento que recebe um tipo T, ou seja, aceita qualquer tipo aí de payload. E no final a gente esbarrou num problema, né? Que era aquele problema ali do exibir evento. Se a gente vir aqui no código fonte, vocês vão lembrar aqui que a gente tinha aqui a função exibir texto. Eu vou até alterar ela aqui para exibir, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui nessa aula para resolver, né? Então, basicamente aqui o que estava acontecendo? Quando a gente tentava imprimir aqui o payload, né? O compilador falava pra gente que ele não sabia se o tipo T, né? Se esse genérico aí poderia ser impresso, né? Se ele implementa aí a Standard Format Display. Então hoje a gente vai resolver isso e no caminho você vai entender aí um dos conceitos mais importantes do Rust, que são as traits. A trait é a forma do Rust aí de definir o que um tipo sabe fazer, não é o que ele é na realidade, né? É o que ele faz, beleza? Então vamos lá, vamos aqui pro código. Bom, vamos relembrar aqui onde a gente parou. A gente tem o struct aqui genérico, então eu vou vir aqui até o struct de evento. Esse código fonte aqui da aula já está disponível aí dentro do GitHub, no repositório, então acesse o link aqui na descrição. Agora imagine que o nosso sistema precisa processar eventos, beleza? Só que assim, processar um log é diferente de processar, por exemplo, uma métrica, né? Então, se a gente recebe um log aqui no nosso payload, a gente vai poder salvar isso aí, esse texto, né? Como vem uma string, né? A gente consegue salvar esse texto, por exemplo, num arquivo. Se ele for uma métrica, a gente consegue calcular uma média ou, às vezes, detectar qualquer tipo de anomalia ali dentro do sistema. Se ele for um alerta, por exemplo, a gente poderia notificar alguém. E sem traits, como que a gente poderia fazer isso? Provavelmente, a gente poderia utilizar aqui um enum, né? E fazer um match. A gente poderia escrever aqui, por exemplo. A gente poderia escrever aqui um enum. Vamos pegar aqui e definir um enum tipo evento. E aí esse enum, o que ele vai ter que ele vai ter aqui, né, de opções, de variantes, né? A gente pode ter aqui um log, que aí nesse caso vai ser um string. A gente pode ter aqui uma métrica, né? Que aí nesse caso vai ser um float de 64 bits. A gente pode ter também um alerta, e aí esse alerta pode ser também uma string. Então assim, você vê que a gente consegue fazer a definição aí, né, para tratar, por exemplo, características aí do evento, né, e como que funcionaria isso aqui, né, num contexto geral. Deixa eu só verificar aqui se a gente criou o processar evento. Beleza. A gente tem aqui a processar evento, só que imagine que a gente definisse aqui uma outra função, né, e aí eu vou chamar ela só de processar. E aí, nesse caso, ela vai receber um evento que é do tipo evento e não mais do tipo da nossa struct, né? Então, ou seja, eu vou chamar aqui o nosso enum. E aí, esse tipo evento aqui, a gente ia poder fazer aqui um match, né? Então, um match do evento, no caso, e aí a gente começa a pegar nossas variantes. Então, se for do tipo log, aí eu capto a mensagem dele. E aí a gente vai fazendo aqui todos os nossos braços, beleza? Eu não vou escrever o código todo aqui porque, tipo, a gente nem vai usar ele. Ainda assim não seria produtivo. Mas funciona, né? Só que aqui o problema é o seguinte. Toda vez que você adicionar um novo tipo de evento aqui dentro do sistema, você tem que vir aqui nessa função de processar e alterar ela. Ou se você tiver aí 10 funções que fazem match naquele enum, nesse caso aqui, né? Cadê? Aqui. Nosso enum aqui do tipo de evento, né? Então são 10 lugares aí que a gente precisa estar atualizando. E ainda pode ser pior, né? Imagine o seguinte cenário, né? Se uma pessoa quiser criar um tipo de evento novo no projeto dela e estiver utilizando aqui nossa library, o que vai acontecer? Ela não pode, porque esse enum aqui está totalmente fechado, né? Ele está tudo encapsulado aqui dentro do código. O que a gente quer é o contrário disso aqui, ou seja, eu quero definir um comportamento uma vez e aí eu deixo cada tipo implementado do jeito dele, aberto para extensão. E aí só fechado para modificação. Então, para começar a brincadeira aqui, nossa, o que a gente vai fazer? A gente vai começar criando a trait, né? Então, a gente não precisa desse enum aqui e a gente vai começar a definir a nossa trait. Eu vou definir a nossa trait aqui embaixo desse enum mesmo.
Como que é a sintaxe? A sintaxe é essa, né? Trait. E aí, uma trait, basicamente, ela define um contrato, né? Tipo, quem implementar isso aqui, por exemplo, precisa ter esses métodos. Então, eu vou chamar essa trait aqui de processável, beleza? Para ficar bem explícito aqui o que que faz. E aí, a gente vai definir um método aqui para dentro da nossa trait. E qual que vai ser esse primeiro método? Processar. Beleza? O que que esse método recebe? Ele recebe self. Bom, aqui a gente já tem a implementação da nossa primeira trait. O que que isso quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, qualquer tipo aqui que for processável, ele precisa ter um método processar que recebe self. É como se fosse aí a interface do Java, né? Ou tipo um protocolo para quem já programa em Swift, por exemplo. Ele define o que, mas não o como, né? O como fica por conta aí de cada tipo, no caso. Agora a gente vai começar a criar os tipos que implementam essa trait, né? Então, eu posso criar um tipo aqui, ó, para exemplificar, e vai ser uma struct, e a gente vai chamar ela de log payload, por exemplo. E aí, o que que acontece? Nesse log payload, a gente vai ter uma mensagem, e a mensagem é do tipo string. E aí, a gente pode colocar aqui também mais uma property que vai ser o nível, que também vai ser do tipo string. Ou seja, aqui eu defini um tipo, né, digamos assim, que vão implementar aí a trait processável que a gente definiu. E que, por sua vez, vão ter os métodos processar. Então, seguindo a linha aqui, a gente já sabe que tem, né, o tipo ali de log. Eu também vou criar aqui mais um tipo que vai ser a métrica, né, payload. Em tudo isso aqui a gente vai tratar só ali o que entra no payload específico do tipo evento, no caso. Show de bola? Então, uma métrica, por exemplo, eu posso ter aqui um name, né, ou um nome. Deixa eu botar em português aqui para não... É o costume, né, de sempre programar em inglês. Mas para deixar bem claro aqui, mastigado para vocês, a gente vai fazer tudo em português. O nome vai ser do tipo string. A gente pode pegar aqui o valor. Esse valor vai ser um float de 64 bits. Aí, a gente ainda tem, naquele exemplo ali que eu trouxe, né? A gente teria ali o alerta, né? Então, vamos dizer que a gente tem aqui um payload que possa ser um alerta. E aí, esse payload de alerta, ele vai ter, novamente, uma mensagem, né? Que vai ser do tipo string. E a gente pode criar aqui, por exemplo, uma, sei lá, severidade, né? E aí, isso aqui pode ser um inteiro, né? Um unsigned aí de 8 bits. Pronto. Agora, cada tipo, né, que a gente criou aqui, ele faz o quê? Ele vai poder implementar processável do seu próprio jeito. E aí, como que funciona isso? A gente pode vir aqui e fazer um bloco de implementação para quem? Né? Para nossa trait. Então, ou seja, vamos fazer aqui, né, a definição da implementação de processável. E aí, agora, a implementação dessa trait processável, eu vou fazer para o nosso tipo específico, que é o log payload. E aí, beleza. Aqui a gente já tem o nosso bloco de implementação. E agora, eu já tenho a definição lá, né, quais são os métodos que essa trait processável possui. E ela precisa receber self, ou seja, eu consigo agora fazer a implementação do processar para log payload. Então, vamos lá. Eu defino aqui a nossa funçãozinha, mesmo padrão, mesma sintaxe que vocês estão acostumados. E aí a gente vem aqui com a nossa processar. Eu vou fazer na unha aqui, porque esse autocomplete às vezes buga, né? Então, beleza. Aqui eu sei que a nossa processar precisa receber quem? Precisa receber self, beleza? Então a gente vai fazer esse borrow aqui. Ela não vai retornar nada por agora. E aí, deixa eu apagar esse nosso to-do aqui. Com esse to-do apagado, a gente consegue agora fazer o que seria ali a nossa implementação, né? Do que a gente tinha de exibir texto, por exemplo, né? Então vamos fazer aqui que é de dentro do payload, né? Então vamos lá, ó. Processar, eu consigo pegar e fazer aqui o print de um log, né? Ou supostamente do que seria um log. E aí, nesse caso, eu consigo passar aqui exatamente o que a gente quer. Ou seja, self, que aí no caso é nível, né? E aí, self com a mensagem. Beleza. Com isso aqui a gente já tem a implementação aí, esse bloco de implementação para log payload, quando o payload for um log, para nossa trait processável. Eu vou falar bem pausadamente aqui para ficar claro para você, porque tipo, acaba que trait é um pouco complexo, mas enfim,
Aí você vai conseguir entender aqui até o final dessa aula. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma implementação também para trait de processável, beleza? Só que agora vamos pegar para nossa métrica payload, né? E aí, mesma coisa, eu tenho a minha função processar, vou usar o autocomplete aqui para ficar mais simples. E nesse caso aqui, a gente vai pegar e vai montar o nosso logzinho aqui. Só que agora eu consigo passar aqui, ó, métrica, nesse caso, né? Eu estou tratando ele de forma diferente, então a gente consegue fazer de forma diferente. Aí no caso aqui os chips são diferentes, então eu vou ter aqui o self.nome e aí eu vou ter aqui o self.valor de propriedade para a gente utilizar aqui dentro dessa implementação de processar. Da mesma forma que a gente faz aqui para a métrica payload, a gente consegue fazer também para quem? Novamente, vamos fazer a implementação para trait processável e aí a gente quer pegar o tipo. Qual é o tipo aqui no caso? O alerta, né? Então a gente ainda tem essa aqui para fazer. Beleza? E nesse caso aqui, a gente vai montar também... Deixa eu até pensar, porque eu acho que nesse caso a gente consegue fazer uma brincadeirinha, né? Como eu sei ali, tipo... Eu poderia, por exemplo, chegar aqui, ó, e printar na tela, né? Posso pegar aqui, ó, ícone... E aí, eu vou tentar ver se o meu Mac vai colocar aqui, tipo, esses ícones pra gente, né? Mas vamos pegar aqui, ó, que se o self for com a severidade, por exemplo, maior ou igual a 5, né? Vamos pegar num padrão assim baixo, a gente vai ter o seguinte, eu consigo dizer aqui, deixa eu pegar os emojis aqui e pegar aqui um red, vamos ver se ele tem. Agora... Não tem jeito, não uso o mouse no Nelvin, mas às vezes tem que usar. E aí, se não for maior do que 5, ou seja, a gente tem uma outra flag. Deixa eu pegar aqui, yellow. Vamos ver se tem a bolinha. Tem aqui também. Beleza. Então aqui a gente definiu um ícone. E agora eu consigo fazer dentro do nosso alerta, né? E aí eu vou passar aqui montando todo o nosso print line, né? E dentro dele aqui, eu consigo passar o placeholder e aqui, né, eu consigo passar mais um placeholder e a gente pode fazer o seguinte, deixa eu já montar aqui com esses dados, né? Então, ou seja, no primeiro ali eu vou colocar nosso ícone e no segundo a gente já consegue colocar aqui a nossa mensagem, beleza? Pronto, definimos aqui implementações para 3 tipos diferentes da trait que a gente criou chamado processável, ou seja, a gente tem 3 implementações aqui, cada uma com um comportamento diferente. O log vai imprimir a mensagem com o nível, né? Se você chegar aqui, a gente vai ter o nível do log e a mensagem dele. A métrica vai mostrar ali, tipo, o nome e o valor da métrica, né? E aqui no caso do alerta, né? Ele consegue escolher, inclusive, um ícone aí baseado na severidade aí, né? Do problema que a gente teve dentro do sistema. E agora você vai se perguntar, tá? Mas como que você poderia utilizar isso aí, né? Eu vou fazer de uma forma simples pra gente não ter que alterar o programa aqui pra um binário, né? Mas se eu tivesse uma função aqui, tipo, eu não vou conseguir criar vou criar aqui, ó, principal. E vamos vamos fingir que isso aqui seria a função main, né? Eu conseguiria declarar aqui um log, por exemplo, né? E digamos que esse log vai ser o seguinte, ele vai ser um log payload, aí eu passo ali para dentro dele uma mensagem, essa mensagem é uma string, né? Então, no caso, eu vou definir a nossa string aqui, e aí, ó, rapina foi iniciado, né? E, tipo, essa é a mensagem que a gente vai mandar para o nosso log. E aí, a gente tem também o nosso nível. Nosso nível, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, é do tipo string também, né? Então, como que a gente vai fazer o nosso nível? Simples assim. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, info, que aí ele vai colocar exatamente o nível do nosso log lá dentro da mensagem, né? Da mensagem não, né? Do print line nosso. Então, o que que acontece? Ó, definir um log aqui, a gente poderia definir uma métrica, poderia definir o alerta payload ali da mesma forma como a gente fez. E como que eu utilizaria isso aqui? Né? Como que eu uso aquela função processar? Simples, pô. O log agora, ele já vai implementar aqui, ó, pra gente a processar. E aí eu chamo ela e acabou a brincadeira. Eu já conseguiria ali imprimir essa mensagem.
Então, se a gente executasse, né, o nosso programa aqui, cada tipo ele saberia processar aí de forma diferente, né? E a lógica vai ficar aí exatamente dentro do tipo, mas não uma função gigante aí com um match, validando todos aqueles braços e etc. Vocês já viram? Inclusive, eu sou bem preguiçoso aí para estar fazendo match toda hora, né? Então, uma trait, ela ajuda bastante a gente trazer essa ergonomia aqui dentro do nosso programa. E o interessante também, né? Porque nesse caso aqui, a gente definiu a nossa trait com somente um método, o processar, né? Mas eu poderia ter, por exemplo, aqui, mais um método aqui que, sei lá, nome do tipo. E aí esse método aqui também vai ter que obrigatoriamente receber self. E aí nesse caso, ele vai retornar pra gente que, vamos devolver aqui um stir, beleza? A gente também conseguiria pegar, sei lá, um resumo, né? Tipo, vamos pegar aqui, ó, vou definir resumo. E aí, nesse caso aqui, eu vou devolver uma string, não um stir. Beleza. Agora, quem implementar processável precisa implementar os 3 métodos também, né? Ou seja, se esquecer um método, um compilador aqui já não vai deixar. Beleza? Então, quando eu salvar aqui, ó, você já tá vendo aqui os erros. Isso por quê? Porque eu defini aqui mais 3 métodos dentro da nossa trait. Então, qualquer bloco de implementação, não importa o tipo, ele passa a dar esse erro aqui, né? E esse erro é bem comum, tá? Ele acaba acontecendo. Então, tipo, a gente deveria, por exemplo, aqui para o log payload, como que a gente poderia fazer, né? Eu chego aqui e vou declarar novamente, ó, tipo, o nome do tipo. Recebe self e vai devolver aqui pra gente um stir, né? Então aqui eu posso chegar e devolver já que é log. E no caso aqui do resumo, mesma coisa. No caso do resumo eu posso ainda melhorar, vou fazer um format aqui para devolver uma string bonitinha, né? Então vamos pegar aqui, ó, fazer um placeholder aqui. E aí já em seguida a gente faz outro placeholder, que aí eu devolvo o self.nível e aí o self.mensagem, beleza? Então, com isso a gente vai matar o erro aqui da primeira implementação e a gente precisa fazer para as outras também. E se eu excluir qualquer um desses métodos ali, ele vai começar a dar o erro, beleza? É bem importante que você entenda isso, porque você vai estar usando cotidianamente, né, dentro de suas traits, implementando ali seus próprios métodos. E às vezes, um método, por exemplo, ele tem um comportamento que faz sentido para a maioria dos tipos. Então, ao invés da gente obrigar que todo mundo tenha que implementar aquilo, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer ele como default, porque aí eu não preciso ficar implementando ele para todo mundo, né? Que foi o caso ali do nosso resumo. Né? Se você perceber, eu vou terminar. Se você perceber aqui, vamos implementar aqui, ó, o que está faltando para essas outras traits, porque a gente já elimina esses erros que a gente tem ali. Eu vou copiar aqui, no caso, né? Para ficar simples. E aí, nesse caso aqui, esse alerta nosso vai ser um alert. E aí também, o resumo é porque alert não possui nível, né? No caso, alert possui severidade. E aí, aqui também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou implementar para métrica. E aí, a gente vai chamar de metric aqui. E eu acho que também não vou subir lá, mas os valores são diferentes, né? Então, a gente tem que pegar aqui, ó, o nome e o valor. Pronto. Agora, acabaram os erros aqui. A gente conseguiu implementar aí todos os métodos que a gente precisaria ali para dentro da nossa trait. Agora imagine o seguinte cenário. A métrica payload, por exemplo, eu consigo fazer com que ela não tenha que declarar aqui o resumo, por exemplo, né? E aí como que a gente pode fazer isso? A gente pode chegar aqui e ao invés de declarar dessa forma o nosso método aqui, eu poderia fazer o resumo devolvendo aqui dentro, né, da nossa trait.
E aí, o que vai mudar aqui, ó? Vamos dizer que eu vou fazer aqui de uma forma... isso aqui vai ficar confuso para vocês, é até ruim de explicar, né? Não que seja complexo, mas é ruim para você ficar acostumado, né? Como escreve isso. Aqui a gente chama isso de default. E aí, como que funciona? Eu vou criar o método resumo default. E aí, isso faz com que todo mundo já implemente esse método dessa forma. Entenda que nos nossos tipos ali, a gente tem valores diferentes, né? Então, eu vou ter que fazer ele um pouco genérico para que a gente consiga fazer isso de uma forma que funcione para alguns. Não vai funcionar para todos, né? Então, vamos dizer aqui, ó, eu vou passar aqui um processado, por exemplo. E aí, a gente pega aqui o nome, né, do nosso tipo, por exemplo. Beleza. Isso aqui já funciona. Agora, eu posso chegar aqui dentro da métrica, né? Cadê a métrica? Métrica. E aí, eu posso arrancar aqui ela. Beleza? Por quê? Nesse caso, ele não vai reclamar mais. Por quê? Porque a gente tem um método default. E aí, ele está usando o resumo lá default. Então, isso aqui é excelente, né? Porque o resumo, ele acaba tendo ali o seu próprio corpo, né? Se você checar aqui dentro da nossa trait, ele vai trazer o próprio corpo ali da função dele, ou seja, já vai ter isso aí como se fosse padrão, né? É default, guarde sempre esse nome, né? A implementação default. E aí, quem implementar já processável, já não precisa mais implementar resumo. Ou pode sobrescrever, que é o que a gente fez aqui no caso do log, e é o que a gente fez aqui também no caso do alerta. A gente está sobrescrevendo. Eu poderia apagar aqui também do alerta, deixar só o log ali sobrescrevendo. E o alerta passa a utilizar o default também. Beleza? É importante que você entenda isso aqui porque fica simples para você. E aí agora eu consigo chamar aqui, por exemplo, o nosso log, né? E aí eu consigo chamar a nossa função aqui, por exemplo, ó, resumo. Beleza? E aí ele vai printar para a gente ali o resumo na tela, beleza? Então, ou seja, a métrica, né, a métrica e o alerta utilizaram ali o default da nossa trait, porém o log a gente criou, ou seja, a gente sobrescreveu o resumo. Mas beleza, agora é o seguinte, tem código pra caramba, escrevi bastante código aqui, tá bem verbosa a tela, né? Só que a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa conectar nos nossos traits, né, com o nosso struct lá, né, de evento genérico. E como que funciona isso? Bom, a gente tem aqui o nosso struct de evento, eu posso chegar, né, eu vou apagar essa função principal, vou deixar aqui, vai que eu quero mostrar mais algum exemplo, né, mas vou fazer uma implementação aqui. E aí agora vai começar a brincadeira de verbosidade, né? Porque eu preciso fazer uma implementação aqui para o nosso tipo T, né? Que é o nosso genérico. E ele vai fazer o seguinte, ele vai implementar processável, beleza? E aí para quem, né? Para o nosso evento. E o nosso evento também para o nosso tipo T. Ou seja, esse é o nosso bloco aqui de implementação. Show de bola? E aí agora a gente vai criar uma function aqui que vai ser chamada processar evento, né? Ou seja, a gente vai... deixa eu até ver onde que ela estava. Cadê processar evento? Processar evento tá aqui embaixo. Eu acho que eu poderia usar ela... Não, vou implementar ela do zero aqui que vai ficar mais simples para você entender. Então, o que essa nossa processar evento vai fazer? Ela precisa, obviamente, né? Receber um selfie aqui, né? Senão não tem jeito. E aí... E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou já dar um print line aqui. E esse print line a gente consegue identificar, ó, tipo, sei lá. Evento. E aí a gente pega o placeholderzinho desse evento, né? E já imprime ele aqui. Ou seja, eu vou passar aqui o timestamp, né? Desse evento. Nada complexo, né? E aí a gente vai chamar agora... Quem, né? Olha que interessante, eu preciso processar o evento, mas que evento que eu quero processar? Eu quero processar o evento do payload, né? E olha aqui, a brincadeirinha que a gente tem agora acesso. Show de bola, a gente está conseguindo acessar uma função que é da trait, né? Que é da característica aí, da propriedade payload.
E aí eu consigo ainda fazer mais uma brincadeira aqui, que é o quê? A gente vai fazer o resumo, né? Vamos chamar aqui, ó, o resumo, passando aqui o nosso placeholder. E aí a gente, quem que tem resumo, né? Se você observar aqui, por exemplo, o nosso timestamp não tem nada implementado isso, né? Porque, tipo, não tem trait nenhum implementando esses métodos para ele. A gente tem aqui para dentro do nosso payload. E aí eu consigo chamar agora aqui o resumo. E aí, show de bola. Vou dar mais um print aqui, vazio, só para ficar assim. Beleza. Então, olha isso aqui, ó. Essa implementação, né? Esse bloco de métodos aí, ele basicamente, ele só existe quando o tipo genérico T, né? Esse tipo genérico T nosso aqui, implementa processável, beleza? Senão a gente não tem. Eu poderia fazer dentro da nossa main lá, cadê nossa main? E aí aqui agora a gente consegue utilizar, né, a nossa processar evento. A gente vai ter que mudar um pouco aqui, né, esse nosso log, porque aqui o nosso log, ele era basicamente ali um log payload solto, né? Então a gente precisa converter esse cara agora para um evento, né? Então eu vou passar o evento new aqui. Eu sei que o primeiro parâmetro aqui é um timestamp, né? Então eu vou gerar um timestamp aqui e logo em seguida eu já posso passar aqui o log payload. E aí eu vou fechar aqui para ele conseguir encapsular tudo isso. Agora ele vai começar aqui a dar esse erro, porque, né? A gente vai ter que passar aqui o payload, né? Para conseguir acessar esses valores, porque eles são valores de dentro do atributo aqui de payload. Eita, baguncei tudo aqui. Payload.resumo. Beleza. E agora a gente consegue fazer o quê? Processar evento, né? Que é o que a gente queria. Então, payload, né? E aí, nesse caso, eu posso chamar nem payload, né? Ele já aparece aqui para mim de dentro do log. Então, assim, a gente já consegue ter acesso, né, de fato, utilizando ali o mesmo método, processar evento. Ele funciona com log, ele vai também funcionar ali com uma métrica e com um alerta, né? Cada um vai se comportar de formas diferentes, porque cada payload ali implementou o processável do seu próprio jeito, né? Então eu poderia também chegar aqui, por exemplo, para ficar bem mais claro, né, para você, eu vou criar aqui uma métrica, e aí a métrica vai ser, né, um evento, né? A gente vai criar um evento, todo evento a gente sabe que tem um timestamp e um payload, né? E nesse caso o payload aqui que eu quero passar é da métrica, né? Então deixa eu já fechar aqui bonitinho e aí vamos passar. Eu não lembro de cabeça aqui que métrica tem como parâmetro, nome e valor. Então beleza. Cadê? Beleza, vamos passar aqui para dentro desse nosso payload de métrica aqui. A gente vai passar o nome aqui da métrica, sei lá, vamos passar um string aqui, from CPU usage, por exemplo. Isso aqui é uma métrica muito utilizada. E aí a gente vai passar um valor aqui, vamos dizer que o CPU está no talo, né? 78.9. Então, show de bola. Aqui a gente está mandando agora um outro tipo de payload aí para dentro de um evento. E aí eu consigo chamar? Consegue chamar também. Nesse caso aqui vai ser uma métrica, ponto, né? A gente processa o evento. E aí, beleza. Novamente, a gente está exatamente utilizando o mesmo método, né? Que é esse caso aí, o processar evento, né? Só que agora a gente tem dois tipos diferentes aí que lidam de formas diferentes aí com processar evento, né? E se alguém chegar aqui no sistema, por exemplo, e criar um tipo novo de payload amanhã, a gente vai lá e implementa só a processável para aquele tipo, né? A gente nem precisa encostar dentro do nosso struct aqui de evento. Ele não muda em nada. Cadê ele? Já começou a ficar grande. Eu gosto de organização. Mas eu não tô achando nem a struct, tá aqui embaixo. Beleza? Então, assim, a gente nem precisa encostar aqui, ó. O payload continua sendo o nosso T, né? Ou seja, o nosso genérico aqui. Só que a gente implementou as traits, né? As características, né, desses tipos genéricos aí. E cada um deles pode lidar de qualquer forma que queira. Beleza? Agora, a gente volta para aquele nosso erro inicial, né? Vocês lembram lá que a gente tinha o erro onde a gente não conseguiria, por exemplo, imprimir, né, um valor
Porque ele diz que a gente... Cadê exibir? Por exemplo, para fazer e simular isso aqui, ó, eu preciso pegar aqui, passar mais um placeholder e eu vou chamar aqui agora o evento.payload, né? Vamos fazer ele pegar o payload nosso. E aí, beleza, ele vai dar o errozão aqui do nosso tipo genérico que ele não implementa aí, né, o standard format default. Ou, perdão, display. E aí, como que a gente resolve isso, né? Porque, tipo, display, o que acontece? Display é uma trait. E aí, ela é uma trait dessa standard library, beleza? Então, os tipos que implementam display podem ser impressos ali com um placeholderzinho que a gente está tentando utilizar aqui dentro do print line, beleza? Então, por exemplo, um string vai implementar, um float de 64 vai implementar, um bool vai implementar, todos os tipos primitivos aí você consegue passar aqui dentro, né? Então, se eu chegasse aqui e alterasse o nosso payload aqui, sei lá, eu vou alterar aqui na unha para uma string, você vai ver que a gente conseguiria passar ali, não é por nada, é porque, tipo, essa trait, né, ela consegue implementar para esses tipos, mas para o nosso tipo T que a gente precisa, não, que é o evento payload, ela não consegue. E aí, como que a gente resolve isso aqui? A gente resolve de uma forma bem simples, né? Eu consigo chegar aqui e fazer o quê? Eu consigo fazer uma implementação, né, para exibir. Só que aí, nesse caso, a gente faz para o genérico de T, implementando quem? Display. A trait que a gente precisa, beleza? E aí, agora... O que acontece? Ele vai reclamar aqui porque ele não consegue achar essa trait no escopo. E aí, como que eu resolvo esse problema? A gente vai fazer aqui o import dela. Então, para fazer o import, vocês já sabem como funciona. Então, a gente vai lá dentro de standard, aí a gente puxa aqui o format, e aí a gente procura pela trait de display. Beleza? Então, se eu descer agora aqui embaixo, cadê exibir? Exibir, tá grande esse código, hein, pessoal? Meu Deus. Já tô ficando perdido aqui. Beleza. Acabou o erro e a gente consegue usar. Então, se a gente fosse rodar ali um cargo main, por exemplo, iria funcionar... um cargo run, iria funcionar tranquilamente. Isso porque a gente conseguiu fazer a implementação aí para o nosso tipo genérico T, né? Usando, né, as características, ou seja, usando a trait display. E aí ele vai herdar isso aí. Né? Ou seja, aqui a gente está aplicando polimorfismo em Rust, né? E aí, o que acontece? Agora, essa função exibir, nossa, ela vai funcionar, tipo, praticamente com tudo, né? A gente ainda conseguiria fazer o seguinte, a gente conseguiria brincar bastante, porque o que acontece aqui? Nesse caso, eu consigo ainda fazer uma implementação. Isso aqui eu vou complicar o que já não é fácil, tá? Mas eu consigo chegar aqui, ó, e fazer uma implementação, por exemplo, eu vou fazer dessa forma. Da standard, beleza? Format, display. E agora eu quero fazer ela somente para o nosso log payload, por exemplo. E aí a gente faz aqui o nosso format. Isso é muito comum, tá? Tipo, isso é muito comum mesmo. E aí, o que eu preciso garantir? Eu preciso aqui do self, né? Eu vou passar aqui para dentro. Você vai começar a sentir realmente aí uma dor nos olhos, que a sintaxe vai ficar bem mais pesada agora. Então, eu passo aqui o nosso format, beleza? Como sendo um mutável. E esse mutável é de quem? De format. E aí eu vou chamar o formatter. Isso aqui você precisaria estudar um pouco mais do código-fonte. Eu vou trazer isso aqui em aulas para frente para vocês entenderem essa sintaxe aqui. Não é nada muito complexo, tá? Porque agora vai te confundir muito. Mas eu consigo aqui agora retornar somente o formatter, que é o que a gente precisa. E aí eu estou fazendo uma implementação, ou seja, eu estou reescrevendo, sobrescrevendo, né? Tipo, eu estou implementando uma trait aí da Standard Library dentro do meu tipo, né? Para que ele, para refazer o que ela já faz aí, tratando alguma coisa ou modificando a forma como ele trata. E aí agora a gente pode chamar aqui a nossa macro write, beleza? E aí eu vou passar
né, o nosso formatter ali, né, que eu preparei ele antecipadamente, aí agora eu consigo utilizar aqui esse escopinho que a gente precisa. E aí eu mando aqui o self.nível e aí eu mando o self.mensagem. Beleza. Com isso aqui a gente já vai devolver aqui exatamente o que ele precisa. Ah, tá. Beleza. É que tá incompatível aqui porque na verdade a gente não devolve um formatter, né? A gente devolve um result. Beleza. É isso. Bom, aqui a gente, eu quis dar só um exemplo aqui para você, né, que como você consegue, por exemplo, reescrever, por exemplo, uma trait já existente, né, ou sobrescrever uma trait aí que o Rush já traz pra gente dentro da biblioteca principal. Tem pontos aqui que a gente consegue fazer também, tipo, sei lá, tipo, não existe só a trait de display, né? A gente tem a partial equal, por exemplo, que ela também poderia ser reescrita aí para a gente poder fazer comparação, né? Por exemplo, de tipos, né? Com a igualdade, enfim. Eu não vou reescrever isso aqui para vocês porque não vai fazer muito sentido, né? Mas toda trait que tem dentro da biblioteca a gente consegue reescrever ela e a gente também consegue implementar as nossas próprias traits e todos os blocos de implementação que a gente precisa, né? E a gente vai ter uma aula específica para tratar aí de deriving traits, né? Então a gente vai ver como que a gente evita escrever implementações aí na mão, beleza? Isso aqui eu só passei mesmo para dar esse exemplo para você. E aí, como que funciona agora? Eu acho que cabe a gente escrever um teste aqui, né? Só para garantir que tudo tá ok. Então, vamos lá. Que eu posso brincar aqui, ó? Tipo, eu tô com vários testes aqui que eu já adicionei dentro do nosso programa, já tá dentro do GitHub aí. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos escrever um teste. Nesse caso, a gente vai fazer um teste, sei lá, vamos fazer um evento aqui com payload processável, né? Que é isso que a gente implementou aqui dentro dessa aula aqui com as nossas traits. E aí, o que vai acontecer? Nesse evento aqui, eu preciso definir ele da mesma forma como a gente fez lá em cima. Eu posso até, inclusive, copiar para ficar mais fácil, né? Eu não sei quanto tempo já tem essa aula. As aulas estão ficando bem... eu vou pegar esse evento inteiro aqui. E aí, no caso, não vou nem definir mais evento, vou só alterar aqui o nome de log para evento. Beleza. Show de bola. A gente tem o nosso evento aqui definido. Então, tipo, ele é um payload aqui de log, no caso, né? E aí, como que a gente consegue brincar aqui? Eu posso chamar aqui evento.processar evento, beleza? E aí, o que acontece? Se, né, o processar evento aqui não der um panic, o nosso teste vai passar, beleza? E aí, a gente já garantiu que a nossa implementação funcionou. Então, beleza. Ele adicionou mais um teste aqui e não quebrou. Bom, então resumindo aqui para vocês sobre traits, né? As traits, elas vão... Deixa eu voltar lá na definição nossa de trait. Cadê? Show. Deixa eu só garantir um negócio aqui que eu não precisava ter colocado. Tá, beleza. Bom, então resumindo, as traits elas definem comportamentos, o que um tipo ali, né, sabe fazer, né? Então, tipo, vocês viram aqui os conceitos, né, dessa trait nossa processável, né, que a gente está definindo aqui contratos, né, ou seja, comportamentos. Vocês também viram a implementação, no caso de um contrato, né? Ou seja, a gente define o contrato lá dentro da nossa trait e a gente vem aqui e implementa ele, né? Vocês viram como que a gente utiliza, né, contratos que são default, foi esse caso aqui do resumo, né? Ou seja, eu não preciso mais fazer a implementação dele para os outros, a não ser que eu queira sobrescrever ele, né? Senão ele vai chamar sempre o default ali. Você viu o caso aqui que a gente usou também uma trait aqui da própria biblioteca, né? Cadê a display?
né, que a gente utilizou aqui dentro do nosso método exibir. Isso aqui eu já falei na aula anterior e vou repetir agora, é uma trait bound, ou seja, a gente utilizou aqui, você aprendeu isso também, né? E como funciona, que é basicamente da mesma forma quando você está usando as suas próprias, né? E aí você entende agora como que você conecta, né? Generics, né? Ou seja, os seus genéricos aí junto com as traits que você vai implementar, né? Lembrando sempre que você, quando fizer a implementação, né, de uma generic, né, ou seja, de uma trait para um genérico seu, você, cadê a nossa? Tá aqui. Eu vou apagar essa função principal, que isso aqui está atrapalhando na quantidade de código. Mas lembre-se sempre, né, que quando você fizer a implementação aí, né, de uma generic, né, utilizando uma trait, ela vai olhar só para os métodos, né, que só existem quando esse T implementa essa trait. Beleza? Isso aqui tem que ficar bem claro para você. Então, é assim que o Rush acaba fazendo o polimorfismo, né? O tipo decide aí como que vai se comportar. Se a gente for comparar aqui com outras linguagens, o Java, C Sharp, etc., vai tratar isso como interface. O Go também vai tratar o polimorfismo aí com interfaces. O Python tem o duck typing, né? Só que também não tem garantia nenhuma ali em compilação. E o Rush tem as traits que são explícitas, né? Então elas são verificadas aqui em tempo de compilação, zero custo para a gente. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai falar aqui sobre esse genérico, né, processável, que é o trait bound. A gente vai aprender a combinar aí múltiplos bounds, né? E se você já viu códigos fontes aí um pouco mais complexos, se você quiser dar uma olhada aí dentro do Rapina, você vai ver que a gente utiliza em alguns casos lá a sintaxe where. E você fica nem sem entender o que é isso aqui, é um SQL, né? Então eu vou explicar para você e você vai entender como que o compilador usa esses bounds aí para te dar mensagens de erro melhores, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa seu comentário aqui, é sempre bom ver o comentário de vocês. Se curtiu, deixa o teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!